Olá, boa tarde, quase boa noite. Doutora Deise, seja bem-vinda, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, doutora Daniela? Tudo bom? Melhor agora? Tudo. Vamos lá, sejam bem-vindos à nossa segunda live Tira Dúvidas. Foram muitos os pedidos, né, Deise, de Foi. esclarecimentos no privado e o pessoal querendo mais esclarecer algumas questões, porque é importante dizer, né, Deise, hoje é o último dia do nosso desconto para quem participou lá da palestra. Então, a gente abriu de novo esse momento de dúvidas para que tudo fique bem claro, bem esclarecido. Desde então, respeitando aí o tempo de todo mundo, vocês fiquem bem à vontade, quem está participando aqui conosco, de interagir no chat, não há problema nenhum, nós vamos responder. Mas já vamos começar com algumas perguntas, né, Deise, ainda da palestra aí que nós recebemos no privado, para a gente começar, então, e vocês fiquem bem à vontade de esclarecer, de fazer as perguntas aqui no chat. Uma das A gente, perguntas, Daisy, é que a família são em 10 irmãos e eles possuem uma única casa e a dúvida é se a holding ela serve para essa partilha, para essa divisão. Essa pergunta ela é bem abrangente, mas de forma reduzida, de forma mais resumida, a gente pode dizer que são além da holding, existem outras ferramentas de planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Então, essa pergunta a gente pode dizer assim: de fato, se há um único bem a ser partilhado, para o caso específico de holding, não é o caso, porque exige algum custo para isso, né? Para constituição da empresa, enfim, para manutenção. Então, dependendo do caso específico, aí a gente precisaria fazer uma análise mais aprofundada. A holding, para este caso, com um único imóvel, não vale a pena. Isso a gente precisa dizer que não se encaixa para todos os casos, todas as famílias, é né? claro, deixa eu só te fazer um parênteses, né? É claro que a Claro. gente está respondendo isso numa condição assim de ter até considerando valores de um imóvel. Aí tu vai me dizer assim, mas a minha casa, doutora, a senhora não sabe, o valor é bem alto. Então, claro, daqui a pouco é um bem de valor que o imposto vai custar muito caro. Aí sim, né? Vamos dizer, o ITCMD de um imóvel de 1 milhão, no 6% custa 60 mil. O ITCMD num imóvel de 200 mil, ele custa 12 mil. Então, é essa coisa que a gente tem que ver dentro do bolso da família, às vezes, mas no tempo, esse custo de manutenção fica muito caro. Então, a gente volta a dizer, é importante a avaliação caso a caso, né? No primeiro olhar, a gente diz não, imaginamos que tem solução mais barata, né? Que não seja o inventário também. Então, convém a gente conversar ou conversar com um especialista que vai te orientar no teu caso. No primeiro momento, parece que com tantos herdeiros e um único bem, não quer dizer, volto a repetir, pode ser que sim, mas num primeiro momento, sem a maior informação, não, a gente diria, temos outras ferramentas com custo mais reduzido que vai te trazer eficiência também. Desculpa te interromper, Dani, mas me pareceu faltar o ganchinho ali. É isso aí, Daisy. Se tu quiser partir para a segunda dúvida. Eu, antes disso, eu quero dizer assim, ó, o chat está aberto e a gente vai priorizar perguntas que venham de vocês que estão aí com a gente, tá? Então, se quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade e essas serão respondidas antes das que nós temos aqui, tá? Aqui tem um questionamento. Se a empresa falir, como ficam os bens? Bom, a primeira coisa que a gente tem que voltar antes de responder a pergunta é que lá na nossa palestra a gente disse que a empresa ela é constituída para não fazer nada. Então, uma empresa que não exerce atividade, ela não tem por que falir, porque ela não vai ter funcionário, ela não vai ter uma reclamatória trabalhista, ela não vai ter aquisições que ela não vai pagar.
Então, é muito, eu diria que é impossível ela falir, tá? Então, o patrimônio que está ali, justamente, ele vai estar protegido de outros reveses que a pessoa dos sócios possa vir a sofrer em outras empresas, em outros negócios, por outras situações. Mas aquela empresa onde está depositado o patrimônio, ela não vai falir. Ela não tem atividade, ela não tem nada, nenhum motivo pelo qual ela vai falir. É isso aí. Deise, outra questão. Após a holding familiar constituída, é possível incluir um novo imóvel? Sim, plenamente possível. É possível comprar, é possível vender, inclusive, um bem que já está lá na holding. Essa movimentação dos imóveis, do patrimônio, sim, é possível. Por óbvio, nós fazemos uma análise de que a gente não recomenda que coloque um imóvel na holding para em seguida vender, para planejar, então, esse critério tributário, para evitar de pagar imposto um sobre o outro. Mas constituiu a holding, acrescentou lá 5 imóveis. Eu comprei mais um, é possível? Claro que é. Então, é possível, sim, fazer a inclusão de mais um imóvel. Então, vamos lá para outra pergunta que veio. Aqui é uma pergunta muito interessante, porque existe uma previsão, uma regra específica para essa situação. No caso de um casal casado em regime de comunhão universal de bens, é possível fazer a holding? Então, assim, a comunhão universal de bens, ela torna o patrimônio universal, literalmente, o que quer dizer que um é sócio do outro em todas as situações, aqueles bens que adquiriram antes do casamento e durante o casamento, tá? Os bens que vêm de doação, se não tiver nenhuma cláusula que diga que não comunica, né? Mas aqueles que naturalmente vêm por doação, eles também se comunicam. Então, existe uma regra que diz que os casados por comunhão universal de bens não podem constituir empresa, tá? Então, o que se faz nessa situação? Como a gente constitui a empresa, lembrando lá que a gente constitui a empresa, integraliza o patrimônio e depois já logo doa para os nossos filhos, isso é quase um ato contínuo, um do casal, um dos cabeças do casal, ou uma constituição em condomínio, a gente faz uma nomeação de que esse casal é um condomínio, entra na sociedade, ele constitui a sociedade, ele doa os bens, o que representa, com a anuência do cônjuge, e doa as cotas, ficando aí os dois, sim, com a administração. Isso não é proibido. Então, existe, com muita facilidade, um caminho, né, que vai possibilitar que o casal, mesmo casado na comunhão universal de bens, constitua sua empresa, tá? Isso não é ilegal, é uma forma simplesmente de fazer, tá? Dani, tem ali... Senhor Olinto, ele fez uma pergunta aqui que seria a minha próxima pergunta. E, senhor Olinto, a minha equipe já está em contato com o senhor. Eu sei que o senhor esteve comigo na palestra e também está em contato com a equipe, tá? Obrigada pela audiência e eu vou responder a sua pergunta já de pronto. Em relação aos valores existentes em conta poupança ou investimento, por exemplo, é aconselhável abrir uma conta em nome de holding para manter esses valores em depósitos ou investimentos? Senhor Olinto e também demais. Os investimentos, seja eles em ações e qualquer outro, sim, é possível a gente incluir na holding. No entanto, a gente precisa fazer uma análise de investimento por investimento. Qual é a intenção da família com este investimento? É a longo prazo? É a curto prazo? Esse dinheiro vai servir para quê? Para custear umas férias, por exemplo? E assim por diante. Então, lhe dizer
que tudo pode, sem fazer uma análise do que a família precisa e qual é a intenção da família para esses investimentos, é um pouco prematuro, porque precisa dessa análise, porque em muitos investimentos, passar para a pessoa jurídica importa em pagar mais tributos. Então, às vezes a gente precisa fazer necessariamente, às vezes não, necessariamente nós temos que fazer uma análise qual será o destino final desse investimento. Bom, é para deixar lá porque eu quero deixar mesmo para os meus filhos, aí as coisas mudam um pouco de figura. Então, sim, pode, mas necessitamos sim da análise para ver qual todo o conjunto, o contexto, para a gente recomendar ou não a inserção desses recursos na holding. O Solito até está me respondendo aqui, ó, os objetivos dessas economias serão para futuramente adquirir bens imóveis ou outros. Ou seja, é guardar por um tempo para então, no futuro, investir. Sim, pode ser sim. A gente Nesse só precisa caso, saber inclusive, se aconselha, né? Enfim. Tá Nesse bom, caso, inclusive, até se aconselha para ter a receita da aquisição do próximo bem, né? Então, assim, a empresa, o que se aconselha é que quando a empresa vai comprar bens, ou que a gente vai comprar em nome da holding, que entre primeiro o dinheiro para depois esse valor se transformar no bem imobilizado. Então, se quiser já fazer a reserva para essa aquisição, sim, daí é aconselhável, né? Não tem por que não fazer, tá? Vamos ver, o dinheiro que está depositado no banco, o único filho com alvará consegue retirar? Sim, mas ele vai ter que judicializar essa solicitação, né? Então, o inventário não vai se modificar por causa disso. Ele vai solicitar, ele vai abrir o inventário, vai dizer que só tem esse valor, se não tiver outros bens, e vai solicitar o levantamento desse dinheiro, claro que conforme valores, coincidência de tributação e tudo mais. Né? Então, o que está isento seria fundo de garantia ou coisa assim, mas conta corrente vai ser objeto de inventário como os outros bens. Vamos supor que tenha patrimônio imobilizado e tenha dinheiro. E esse dinheiro seria aquilo que ele precisaria para manter e custear o processo. Pede um alvará para o juiz, ele vai fazer uma análise da situação, porque o que o juiz no primeiro momento vai querer é garantir que as despesas de inventário estejam pagas para depois pegar esse dinheiro para gastar. Então, ele vai olhar, vai analisar e vai dizer, olha, esse dinheiro, sim, pode ser levantado para pagar a despesa mediante comprovação. Ou, temos muito dinheiro, meu filho dependia dessa receita, vai ter que comprovar e ele pode ou não autorizar, tá? Então, sim, mas a única forma é através de alvará judicial. Outra pergunta é se o imóvel é em Florianópolis, como fica? Independentemente do lugar do imóvel, é possível fazer a integralização no contrato social da holding. Claro que esse processo a gente vai fazer a integralização, vai reunir toda essa documentação e pode sim fazer trazer esse patrimônio, seja em Florianópolis, seja em qualquer cidade fora do domicílio do proprietário, né, do dono. Então, é possível trazer o imóvel de Florianópolis, de Fortaleza e assim por diante para a holding. Não há problema nenhum. A outra pergunta que a gente tem aqui, e depois para vender o imóvel? Essa pergunta é bastante interessante. Ela pode ser uma pergunta, uma resposta muito simples, e ela pode ser uma resposta mais aprofundada. A pergunta foi: posso vender um imóvel que eu coloquei na holding? Sim, pode vender, sem problema nenhum, inclusive sem ter que perguntar ou questionar os filhos de vocês que receberam as cotas da empresa em doação, porque vão ficar vocês protegidos,
dessa intromissão, vamos dizer assim, né? Vocês vão ser os gestores por todos os dias e vocês é que vão decidir e vão ter as cotas em usufruto, que quer dizer quase a mesma coisa, uma situação complementa a outra, tá? Agora, como vai fazer essa venda? Tem várias formas de fazer, e aí, claro, nós vamos ter o acompanhamento tributário, onde vocês vão ter a melhor vantagem, a melhor eficiência. Então, o que sempre se aconselha é, quando chega esse momento, conversem com os contadores, como qualquer situação onde numa empresa vocês conversariam, olha, eu posso vender, de que forma eu tenho maior eficiência tributária. E aí vão ser orientados para isso, não porque estão fazendo um planejamento sucessório, mas porque tem uma empresa. Muitas vezes tem mais economia aí também, tá? Senhor Délio, a pergunta vem aqui do chat. Não, o VGBL ele não vai ingressar no inventário, certo? Não haverá, ele vai ser informado para a Receita Estadual, mas ele não vai pagar o ITCMD. Isso já tem decisões de tribunais superiores confirmando da não cobrança pelas secretarias da Fazenda de tributo sobre essa modalidade de investimento. Então, VGBL, muito embora não tenha um rendimento grande, expressivo, digamos assim, no mercado financeiro, ele tem ele não tem a tributação quando lá do inventário, tá ok? Ele não é um investimento, digamos, muito seguro, né? Para quem é um investidor sem muito arriscar muito, mas não entra no inventário com pagamento de TCMD. O investidor que faz esse tipo de movimentação, ele vai, inclusive, ele vai definir quem vão ser os seus beneficiários, né? Então, não precisa passar, não precisa ser o herdeiro necessário, ele define quem vai suceder e está tudo certo. Né? Ele já tem contratualmente os seus beneficiários, ele já coloca lá, né? É o fulano e o fulano. Então, não é necessário. Vamos ver o seu Olinto aqui. No caso de negociação de um bem da holding, todos os componentes precisam concordar, todos têm cotas, foi exatamente isso que a gente conversou há pouquinho, seu Olinto. Não. Quem vai definir é o gestor da holding, que no caso é o titular do patrimônio original, é aquele que constituiu a holding, fez a doação das cotas, mas com a reserva de usufruto, onde a cota se desprende em nua propriedade, sendo usando um termo bem técnico, onde os seus filhos eles têm aquela propriedade de cotas, mas a partir do momento que se extingue o usufruto, que é no momento do falecimento. Então, até ali, até aquele momento, por causa do usufruto, vocês, titulares do patrimônio, que definem tudo. Nós juntamos ainda uma cláusula de administração permanente, que vai garantir ao administrador o poder de comprar, vender, dispor, alugar e usufruir pelaquela condição do usufruto. Então, ninguém, mas absolutamente ninguém, interfere nessa decisão. Tá? Vocês podem comprar, vender, como bem quiserem. Tá entendido, seu Olinto? Ficou claro? Acho que sim. Doutora Daniela. A última pergunta, então, Deise, para a gente encerrar. Como o inventário é muito caro, não fiz o inventário da minha mãe. Eu posso ser penalizada? O inventário, e por vezes ele, por mais de um motivo, né? A gente enfrenta no nosso dia a dia, os nossos clientes nos comentam, às vezes a perda é tão repentina, é tão doída que, de fato, as pessoas não têm condições de fazer aquela abertura naquele momento. E não é raro o caso, né, Deise, que os clientes nos chegam e dizem, doutor, na época, eu não consegui. Ok, ele pode ser, sim, aberto a qualquer momento. São inúmeros os inventários que a gente abre a qualquer momento e depois de algum tempo da morte, do falecimento do doente.
Agora, existe previsão legal de multa para aquelas pessoas que ultrapassam o prazo para a abertura do inventário. Então, isso é importante salientar. A pessoa tem que estar ciente. Por óbvio que, às vezes, passa pela Secretaria da Fazenda e ela não autua, por vezes não passa. A maioria dos profissionais não fica dizendo, né? Ô Fazenda, olha só, eu deveria ter aberto em X prazo e não abri. Mas, às vezes, na grande maioria, a Fazenda vê, observa o fato e faz a autuação. Eu vou te dizer que em 30 anos de advocacia fazendo inventário, eu nunca vi ninguém se autuar, mas a regra existe. Mas a regra existe. A gente pode se cuidar, né? Não, existe até previsão de multa, sim, né? Mas sim. Eu realmente nunca vi. Tá? É isso aí. Olha aqui o seu Olinto, então ele está complementando, vamos ver aqui. E se, no caso, algum dos bens da holding for passado para a propriedade particular de um dos componentes da sociedade, pode. Seu Olinto, eu não sei se eu entendo bem com que finalidade você pensa em fazer isso depois de colocar. Poder, pode. O que a gente diz é que não teria sentido. Seria caro desintegralizar, pagar imposto para essa pessoa que está recebendo, né? Se ela já é sócia e se ela vai receber. Isso eu estou falando em sócio, pensando no seu filho. Agora, vamos dizer que o senhor está pensando em colocar no seu patrimônio, voltar para a pessoa física. Também pode, mas não teria uma finalidade específica para isso, porque o senhor, dentro da empresa, o senhor vai usar, o senhor pode alugar, o senhor pode fazer tudo. Então, o senhor goza da propriedade como um todo. Né? Então, eu não, se o senhor quiser ser um pouco mais claro, com que finalidade, né? Porque voltar é retroagir. O senhor já fez um pagamento de imposto, já tributou, já colocou lá, por que tiraria ou para o senhor ou para os seus filhos, se essa é a forma mais eficiente e já gastou o dinheiro para isso. Então, eu não entendo muito por que intenção, mas poder sempre pode, não tem nenhum veto, não tem nenhuma proibição. Só que não é aconselhável. Desde eu encerrei aqui as perguntas, as dúvidas. Eu quero dizer a todos que estão aqui conosco que nós vamos colocar no chat aqui o link para acesso à marcação, né, da sessão de viabilidade. Hoje é o último dia para a gente fechar com aquele valor que nós dispomos lá na palestra. E agradecer a presença de vocês, continuem nos acompanhando, tanto da doutora Daisy quanto no meu canal, nós temos sempre conteúdo. Então, nos acompanhe, Daisy, que a gente vai estar, sim, colocando essas informações para todo mundo, esclarecendo dúvidas. Além disso, as pessoas que participaram da nossa palestra têm os nossos contatos, né? E podem nos chamar no privado sem problema nenhum. Olha lá a Isabel, a doutora Daniela. Deixa eu ver aqui o que é da Isabel. Precisa passar no Cresci. O que tu diz como precisa passar no Cresci, Isabel? Um pouquinho mais... essa situação não tem nada a ver com a parte de corretagem, tá? Então, o Cresci é um órgão que ele cuida das relações onde existe o intermediador, que é o corretor de imóveis, e então, sim, teria uma ali, mas não é o caso, tá? Aqui não é um caso de corretagem, então, são contratações de constituição de empresa, tá? Então, não temos nada com o Cresci aqui, tá? Eu vou ver aqui o seu Olinto, que ele está fazendo a complementação. Qual seria o custo para constituir uma holding aproximadamente? Bom, seu Olinto, por que não damos preço? Justamente porque cada patrimônio é individual. Então, muito embora a gente não está vinculado a percentuais sobre o patrimônio, o nosso serviço não está vinculado a isso, mas sim os tributos estão vinculados a isso, né, com redução expressiva, mas vinculados ao patrimônio. Às vezes existem situações que precisam ser
regularizadas antes, de matrícula e tudo mais. Então, é muito difícil o número de imóveis, né? Às vezes, tu tem 3 ou 4 imóveis em cidades diferentes, que vão ter atos diferentes. Então, pode que o valor seja o mesmo, mas o trabalho seja diferenciado. Então, fica muito, muito difícil a gente lhe dizer quanto custa. Essa análise ela é feita, né, Deise, na sessão de viabilidade, quando a gente consegue ter um domínio do patrimônio no segundo momento da realização, então, de toda a planta baixa do planejamento daquela família. Dizer valores, assim, individualmente, aí realmente não tem como a gente estaria sendo temerária e teria... Não existe preço único, né, digamos porque assim. eu lhe dizer assim, seu Olinto vai custar 30 mil. Aí o senhor deixa de vir porque custaria 15. E aí eu lhe digo do seu Olinto vai custar 15. E aí vai custar 30 e o senhor vai me dizer assim, foi só para me trazer até ti. Então, a gente não se atreve a dizer, tá? É possível... sempre o que a gente pode lhe dizer. Se o senhor fizer a sua conta, vamos fazer uma conta de padaria aqui, tá? O senhor fez a conta, o senhor tem 1 milhão de patrimônio, estou dizendo esse número para ser um número bem redondinho. O senhor vai gastar 6% de imposto de transmissão, o senhor vai gastar 6% de honorários, nós estamos em 120 mil, o senhor vai gastar mais ou menos... vamos botar mais uns 20 mil entre registros e emolumentos e tal. Conta de padaria, 150 mil. O senhor, com certeza, vai gastar de 60% a 90% menos do que os 150 mil. Tá? Então, o senhor faz a conta aí. É bem de padaria, mas é mais ou menos isso. Tá? Então, a gente precisa... É tudo que a gente pode dizer nesse momento para não fazer uma propaganda enganosa. Tá? Isabel, vamos ver. O contrato não se submete à apreciação do Cresci? Não, Isabel. Não tem nada a ver com o Cresci. Tá? Como eu te disse, o Cresci ele regula as relações de corretagem do corretor de imóveis, ele precisa estar apto para fazer isso, mas aqui... Nós falamos de contratos que são feitos por profissionais, advogados, que podem fazer isso, e o Cresci não tem absolutamente nenhuma ingerência nessa situação, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que, logo mais, a gente vai abrir o grupo, tá? Onde, se vocês tiverem algum questionamento ainda, como última oportunidade de conversar, e de repente até se conversar, é pouco tempo, tá? A gente vai abrir o grupo para vocês. Também quero dizer que na sexta-feira, aqueles que não tiveram com a gente, eu estou vendo que estão hoje pessoas diferentes que estão participando aqui do chat, então, ou não estiveram, ou ainda as dúvidas de vocês não tinham sido respondidas, nós fizemos uma live, foi uma live bem bacana. Essa live aqui hoje foi a rapa do tacho dos nossos questionamentos e possibilitamos que vocês chegassem com as suas dúvidas, tá? Mas ali foi uma live de mais de 1 hora, eu acho, né? Quase 1 hora, que tá sendo muito visualizada lá no YouTube, porque foi uma live muito rica, tá? Então, vocês, se rolarem os grupos para cima, tem o link dessa live ali. Se quiserem ainda... ela vai ficar, essa não vai sair do ar, tá? Mas vão lá e deem ainda, se oportunizem a resolver alguma coisa que tenha ficado pendente, tá? Foi uma live muito, muito rica mesmo, que vale a pena para quem tem alguma dúvida, provavelmente a sua dúvida tá lá e vai ser respondida, tá? Isabel, então tá tudo certo, Isabel ficou tranquila, não tem mais dúvidas. Alguém tem alguma dúvida ainda para aproveitar antes que a gente se despeça? Se não... Aí ficam os outros momentos nas redes ou onde mais vocês quiserem para chegar até a gente. É isso? É isso, Deise. Muito obrigada por aceitar o convite novamente. Eu agradeço a todos. Mais uma vez, estamos nas redes sociais, como a Deise falou. É só inscrever nos nossos canais, tá bom? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, bom descanso. Pessoal. Obrigada por estarem aí com a gente.